Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. George da Silva tinha 10 anos quando ouviu pela primeira vez a história contada por sua avó sobre o passado da sua família. Era o ano de 1975, numa noite após o jantar, quando aquela senhora começou a falar sobre a chegada dos pais dela no Brasil. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, um navio clandestino partiu dos Estados Unidos navegando pelo Oceano Atlântico, e o seu destino era o Nordeste brasileiro. Naquele navio, embarcaram vários afro-americanos que queriam fugir do racismo, o qual era praticado por um grupo que defendia a superioridade da raça branca e agiam com extrema violência contra os descendentes africanos que habitavam o estado do Mississippi. Entre os tripulantes daquela precária embarcação estavam um homem e a esposa dele grávida. Todos tinham pressa de sair o mais rápido possível daquele país, e não importava-lhes para onde iriam, contanto que pudessem viver em paz. Algumas pessoas desembarcaram em países da América Central, mas aquele casal seguiu até o Brasil e só botaram os pés em terra firme depois que chegaram na cidade de Santa Cruz Cabrália, no estado da Bahia. A vida nesse novo país não foi fácil para aquele casal, pois havia a necessidade de se habituarem com novos costumes, aprender uma nova língua e ficar anos na obscuridade com medo de serem expulsos pelo governo. A sorte grande veio depois que um padre, com influência na política, conseguiu na justiça que o casal fosse registrado com os nomes brasileiros. Naquela data, a avó de George já estava com 5 anos de idade. Com os documentos prontos, eles seriam cidadãos livres como qualquer brasileiro, se não fosse por uma maldição que estava cravada na vida daquele homem que herdou dos antepassados que viveram nos Estados Unidos. Tal maldição ficava exposta sempre nas noites de lua cheia, quando o bisavô de George se transformava em lobisomem. Aquele homem tinha um desejo de quebrar aquela corrente hereditária e deduziu que se eles não tivessem um filho do sexo masculino, a maldição da transformação seria impedida de prosseguir. Então decidiram ter somente uma filha, e nela a maldição não iria se manifestar. E ele estava certo. Mas depois que a menina cresceu, casou-se e teve filhos, inevitavelmente um dos meninos recebeu a linhagem do lobisomem. Mas aquele homem não viveu o bastante para sentir o desprazer de ver um dos seus netos marcados pela maldição da família. George escreveu esse relato recentemente, e ele já é um homem adulto, e diz sentir-se tranquilo sobre a possibilidade dele também virar um lobisomem. Ele não acredita que isso seja possível, pois além dele ser filho de uma herdeira da família, o pai dele é brasileiro e não tem o mesmo sangue dos seus avós maternos. E mesmo ele sabendo que um dos seus tios tem a maldição, acredita que se também tivesse, com certeza já a teria desenvolvido. Naquela noite, após o jantar, enquanto George e sua avó continuavam sentados, ela começou a falar sobre o incêndio criminoso que aconteceu na comunidade onde os pais delas moravam, à beira do rio Mississippi, na América do Norte. O estado do Mississippi, o qual deu nome ao rio, localiza-se ao sudeste dos Estados Unidos, sendo um dos estados mais pobres do país. Seus habitantes sobreviviam do trabalho nas fazendas, morando em pequenas cidades e dependentes da agropecuária. Ali, o preconceito racial sempre foi predominante. A maioria branca não aceitava a presença e nem a aproximação das famílias negras, e um grupo radical de homens brancos, conhecido como extremistas, com o objetivo de impedir que os negros adquirissem direitos sociais, praticava diversos crimes com a intenção de expulsá-los e impedir que algum político defendesse a causa em favor dos afro-americanos. Nas noites de lua cheia de cor avermelhada,
a qual todos sabiam que os índios se referiam a ela como a lua das grandes guerras e símbolo do derramamento de sangue entre eles. Por isso também as famílias afro-americanas se recolhiam mais cedo em suas casas. A comunidade negra também olhava aquela lua com certa preocupação, pois viviam assustados com os ataques praticados pelos extremistas daquela época. Durante o dia era comum a movimentação de navios a vapor ao longo do rio Mississippi, mas durante a noite, por medida de segurança, todo veículo fluvial permanecia atracado. O silêncio perturbador de uma noite só era rasgado pelo som de lobos uivando como se quisessem avisar que algo terrível estava para acontecer. E enquanto alguns tentavam dormir, 2 homens saíram para pescar. E lá na margem do rio onde eles estavam, puderam ver um pequeno barco à vela vindo na direção deles. Preocupados, abandonaram seus apetrechos de pesca e saíram correndo para avisar os outros moradores do local. Se aqueles 2 pescadores pudessem ver dentro do barco, saberiam que tinham motivos para saírem em disparada de onde estavam. Havia 12 homens encapuzados naquela pequena embarcação, e eles traziam armas e galões de querosene para utilizá-los num plano diabólico contra as famílias daquela comunidade. Mas o que aqueles homens não sabiam é que naquela fazenda existiam 2 homens que possuíam uma força sobrenatural sobre eles. Quando os 2 pescadores chegaram até as casas, eles bateram na porta do bisavô de George e o deixaram a par de que uma embarcação silenciosa estava chegando pelo rio. Rapidamente, e sem fazer barulho, as outras famílias foram avisadas do perigo que se aproximava, e todos foram se esconder numa gruta no alto da serra. Enquanto saíam das casas, o bisavô de George e um dos pescadores se afastaram, e depois que eles entraram na mata, alguns lobos começaram a rodeá-los. Logo depois, uivos mais fortes, diferentes dos lobos, puderam ser ouvidos tanto pelas pessoas escondidas na gruta, quanto pelos homens que subiam pela trilha, seguindo a direção das moradias. As casas que aqueles homens encapuzados queriam queimá-las foram construídas com madeira, então o fogo logo iria consumi-las. Um deles, provavelmente o líder, ordenou que o grupo se dividisse por trás das casas. E depois que ateassem fogo, era para eles atirarem em todos que saíssem correndo. Enquanto despejavam o querosene sobre as paredes de madeira, 2 dos integrantes do grupo conversavam tentando descobrir o que estaria acontecendo com os lobos que não paravam de uivar. E enquanto sussurravam, um vulto de um animal enorme surgiu e com um movimento rápido passou entre eles, e depois que as garras do animal rasgaram as costas dos 2 assassinos, eles derrubaram os galões de querosene e em seguida saíram correndo pedindo socorro aos berros, pois estavam apavorados com o que havia acontecido com eles. Logo o líder apareceu e mandou-os calarem a boca. Mas quando os outros comparsas viram aqueles 2 ensanguentados, o pavor começou a descer sobre eles. Então alguém gritou para acenderem logo o fogo. Mas enquanto a primeira casa começou a queimar, alguns lobos atacaram aqueles homens que começaram a atirar tentando alvejá-los, mas sem sucesso. Os lobos eram rápidos e mais uma vez houve a intervenção do lobisomem, que pulou no meio deles e com as garras afiadas investia seus golpes violentos contra os malfeitores. Naquele momento, eram os gritos de dor e horror dos mascarados que cortavam o silêncio da noite. Houve então uma correria desorientada entre eles. Todos queriam sair daquele lugar o mais rápido possível. Com as tochas acesas, aqueles homens tentavam afastar os lobos que continuavam atacando. Depois, o lobisomem que ficou parado perto das casas uivou chamando os lobos enquanto via os homens fugindo em desespero. Logo, aqueles homens invasores que foram expulsos daquelas terras subiram no pequeno barco à vela e tinham pressa em sair dali. O sangue deles escorria pelo assoalho do barco e gemidos de dor podiam ser ouvidos nas margens do rio Mississippi.
Enquanto pensavam que tudo ficaria bem, outro lobisomem que estava escondido no barco surgiu entre eles e uma nova pancadaria deu início. Durante a luta que o lobisomem venceria, um mastro da vela quebrou e caiu sobre algumas latas de querosene. E enquanto o líquido inflamável molhava as madeiras do barco, o lobisomem pegou uma tocha acesa da mão de um homem que tentava queimá-lo e lançou-a sobre as latas de combustível. As chamas não demoraram para se espalhar pelo barco, e os bandidos não tinham outra saída a não ser pularem na água para salvarem suas vidas. E os que não pulavam foram jogados pelo lobisomem. Depois que o lobisomem ficou sozinho no barco, ele quebrou o outro mastro e saltou com ele na água. E enquanto boiava, a correnteza o levou até a margem do rio. Em terra seca, o lobisomem foi se acalmando enquanto dava lugar em seu corpo para que o bisavô do George tomasse forma novamente. No dia seguinte, aquelas famílias, com medo de represálias, fugiram até o Golfo do México e lá embarcaram num navio clandestino e seguiram para a América do Sul. George encerra dizendo que nada sabe sobre a veracidade dos fatos e diz também que prefere acreditar fielmente nas palavras da sua avó.